acompanha essas pessoas. E é curioso que todas elas tinham insônia, todas elas tinham desarranjo intestinal, regra geral, cada uma mostrando algum tipo de sintoma. Dor de cabeça, estresse, muitas sofriam do coração. E ali ele foi aplicando essa sua técnica. E no decorrer dessas 6 semanas, as pessoas foram se mostrando mais calmas, menos estressadas. Cadê sua dor de cabeça? Não sei, sumiu. Estou comendo bem, estou dormindo bem. Então eles perceberam que era uma atitude íntima que iria determinar a qualidade da sua vida. Não era a morte do ente querido, não era a má ação de uma pessoa, era a sua atitude diante daquele fato, era a forma como as pessoas se sentiam. Então, na medida em que elas se sentiam revoltadas, magoadas, deprimidas, iradas, violentas, reclusas dentro de si, se negavam a viver, a qualidade da sua vida diminuía. E fato curioso, que ele relata que eles, após esse período de 6 semanas, que ainda durante um mês, esses sintomas de melhoria permaneciam. E que se eles voltassem às atitudes anteriores, retornavam os sintomas da doença, do mal-estar, da dor, do sofrimento. Olha que interessante. O que isso quer dizer? O que isso significa? Que o nosso estágio evolutivo vai se caracterizar por um esforço constante. Dificilmente nós temos virtudes conquistadas, já desenvolvidas dentro de nós. Nós ainda não somos pessoas com virtudes. Nós ainda temos os anseios de sermos virtuosos e nos esforçamos por alcançar aquele estado de evolução. Então, na medida em que paramos com o esforço, os males voltam. Porque nós voltamos ao movimento antigo da ignorância. Voltamos ao movimento antigo da sombra, que ainda habita dentro de nós. Então é curioso isso, quando as pessoas dizem, mas até quando eu vou ter que fazer isso? Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, tudo. Não é só o exercício do perdão, não é só o esforço do perdão, mas tudo. Todo esforço é necessário para que nós consigamos um dia sermos melhores. E no dia que a gente aceita esse esforço, que deve ser diário, mensal, anual, a vida inteira, ele deixa de ser sacrifício. Ele passa a ser uma coisa habitual na nossa vida. E que de vez em quando a gente registra maus pensamentos. A gente tem impulsos doentes ainda da nossa emoção. Mas aí a gente fala, opa, respira fundo, traz pelo recurso valioso do pensamento os recursos que já aprendemos e retornamos à nossa média, que é a paz. Nós nunca seremos felizes. Se nós desenvolvermos em nós a paz, já é uma extraordinária conquista que vamos realizar. Bom, e acerca da vida além da vida. Vocês acham que a ciência contribuiu também? Lá atrás, na época dos primeiros cristãos, Paulo de Tarso já se referia ao perispírito, aquilo que nós espíritas chamamos de perispírito. Per, aquele que está em torno, em volta do espírito. Per-espírito, né? Isso é um termo que veio com Allan Kardec, que foi tirada a inspiração da biologia, per-esperma, né? Então, aquela coisa que está
semente, ele adequou em volta do espírito, perispírito. Então é o corpo espiritual. É aquilo que os médiuns veem. Os fantasmas, na verdade, é o perispírito. É o corpo espiritual de um espírito, né? Porque o espírito, ele é uma inteligência. Para ele se mostrar, para ele agir, ele precisa de um instrumento. E esse instrumento é esse corpo espiritual. É o perispírito, é o seu instrumento. É a sua vestimenta. Oi, eu estou aqui. Na verdade, eu estou movimentando os fluidos, a matéria, né, que compõe esse perispírito. A minha vontade diz, eu quero fazer oi. Mas como é que o Ademir vai ver o meu oi? Né? Eu vou movimentar o meu corpo espiritual. Pela minha vontade. Eu, espírito, vou movimentar meu corpo espiritual. Meu perispírito. Né? A gente não pode falar, usar o perispírito como tendo uma vida própria. Não, ele sempre vai depender da minha vontade, desde que ele seja meu instrumento. Né? Então é curioso que Paulo de Tarso já citava, Kardec veio explicar o que era esse corpo espiritual, as suas funções. E o Espiritismo, através de um livro extraordinário, A Evolução Anímica, de Gabriel Delane, quem quiser se aprofundar mais no estudo, vai estudar, vai descobrir como esse corpo espiritual foi construído. Ele já não veio pronto como uma roupa. Ele foi construído à medida que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós desenvolvemos em nosso psiquismo o aprendizado do conhecimento. À medida que a nossa mente vibrou pela lei de atração, atraiu a molécula do meio ambiente e formou esse perispírito. Né? Então lá mostra direitinho como é que foi criado, como é que aconteceu, e é curioso. Mas a ciência, através da curiosidade de um cientista russo, o Kirlian, deixa eu ver o nome dele, nome difícil, Semyon Davidovich Kirlian, é o nome do cientista. Ele era um jovem pesquisador muito curioso, que fazia parte de uma equipe de cientistas russos e que foi chamado, certa época, para consertar um aparelho e se sentiu profundamente curioso acerca de um tratamento que os demais cientistas estavam fazendo com uma pessoa através de eletroterapia, onde eles colocavam eletrodos na pele da pessoa, a semelhança daquele exame, né, que os cardiologistas aplicam na gente, aquele eletrodo. Só que quando eles ligavam o aparelho, aparecia entre o eletrodo e a pele da pessoa um clarão que chamou a atenção do Kirlian. Falou, olha que curioso, se eu pudesse colocar uma chapa fotográfica aqui para eu registrar isso, para ver o que isso quer dizer. Curioso como era conhecedor daquele processo, daquele mecanismo. Chegou em casa e correu, foi construir um aparelhinho de tal forma que ele pudesse fotografar aquele fenômeno, daquela luminescência. E qual não foi a surpresa que ele, entre o eletrodo e a pele, ele coloca a chapa e consegue registrar. É curioso que eles fazem isso com o dedo. Então, grande parte das fotos, através do processo da kirlianografia, é um redondinho, assim, a semelhança de uma impressão digital, né? É aquele redondinho. Então, lá, ele percebe, ele vê, registra, ele pode constatar que existe na parte central escura daquele registro, daquela foto, e em volta pontos luminosos. Ele ficou encantado, como se fossem estrelas numa noite escura. E ele ficou encantado com aquilo e foi fazendo junto com sua esposa, Valentim. E aí ela foi trabalhando com ele, ela também era cientista. Qual não foi sua surpresa que um dia
ele tinha convocado outros cientistas, companheiros da equipe, para presenciar aquele fenômeno, aquela sua descoberta. Eles ainda não sabiam o que aquilo queria dizer, eles só sabiam que podia ser registrado. Quando ele está lá fotografando o seu dedo, vai olhar o resultado, não estava brilhante, estava escuro. Foi a máquina de ter feito justo hoje, que os companheiros vieram apreciar o meu trabalho. E desmonta a máquina, monta a máquina de novo, tira a fotografia do seu dedo, está escuro. E fica muito preocupado com aquilo, quando de repente ele começa a passar mal e cai. Ele tinha um problema cardíaco. E que só através do descanso, do repouso, passava. Ele cai. Sua mulher o leva para a cama e o deixa em repouso, porque ele já tinha tido outras crises. E ela faz o teste em si mesma, sem mexer na máquina, vai lá e faz o teste. O seu dedo sai brilhante na foto. Uai, por que o dele saiu escuro e o meu saiu brilhante? E os demais cientistas chegam e presenciam a foto, a máquina estava funcionando, e ele, nesse meio tempo, nesse ínterim que vai se refazendo, os companheiros foram embora e ele falou: eu quero testar de novo. Bota o dedinho lá, tira a fotografia, está escuro. Ela vem no mesmo instante, bota o dedinho dela, sai claro, sai brilhante. Dedução. A foto havia registrado o mal que ele tinha antes dele ter a crise, durante a crise e enquanto ainda se refazia. Gente, isso é alguma coisa além do corpo que está dentro de mim. As coisas começaram a surgir em sua mente. A ação da ciência descobrindo aquilo que mais tarde, com o aperfeiçoamento desta máquina, eles puderam registrar a morte de uma pessoa, fotografando momento a momento, registrando momento a momento o processo de desencarne de alguém. Quando eles registram que essa aura, que eles dão esse nome, né, vai se afastando do corpo e eles ficam. O mundo científico respira, meu Deus. Imagina o tremendo abalo vibratório que isso causa na mente humana, materialista, descrente de Deus, das coisas espirituais. Eles não são capazes de afirmar o espírito existe além da matéria. Mas, outro fato curioso, são muito orgulhosos, né? Outro fato curioso é que em determinadas pessoas, esse registro apresenta uma segunda forma de energia. Eu achei muito curioso. Ele sai correndo atrás de mim, me filmando. Então, a primeira foto é simples. Está lá a nossa impressão digital, cheia de brilhos, e eles relatam que as extremidades trazem uma coloração avermelhada, brilhante, quando a pessoa está saudável. E aqui do lado, nas laterais, de forma de cor azul, um azul brilhante, bonito. Isso é quando está saudável. Quando está doente, é como se fosse uma cor bordô, um vermelho fechado, opaco, que se mistura no azul e torna essa aura, essa vibração, essa luminosidade mais escura, mostrando a doença da pessoa. Porém, em algumas pessoas eles vão registrar uma segunda energia. Exatamente com o mesmo formato daquela da pessoa, porém separada, mas junto. Isolada, independente, mas junto. E aí eles começaram a pensar, o que será essa segunda energia agregada à outra? Seria um outro ser? Um outro espírito? Então são abalos vibratórios
muito importantes para nós, que vem revelar, que vem trazer um mundo diferente, um mundo novo, vem nos colocar frontalmente ante ideias que as religiões já nos passam. A ideia de perispírito vem desde Paulo de Tarso, vem desde os filósofos anteriores, os gregos. Eles já falavam desse corpo espiritual, coisa que agora a ciência está comprovando. Esse caminho agora vai ser mais fácil. Então, nós podemos com certeza saber que a vida continua. Não é possível que isso se perca. E a nossa fé na vida futura se torna mais forte, mais positiva, mais segura. Emmanuel vai dizer que o perispírito é um campo eletromagnético, a sua composição. Então, nós sabemos pelos estudos da ciência que a questão do magnetismo, a questão da lei de atração e repulsão está para a carga elétrica, onde tudo começa. Então, essa lei de ação e reação se faz em nós, independente da nossa vontade consciente. Se faz. Nós estamos aqui pensando bem, nós estamos sem querer, sem saber, atraindo o bem. Nós estamos aqui matutando numa tristeza infinita, numa mágoa profunda, numa revolta contra a vida, contra Deus. Imagina o que nós estamos atraindo para nós. Que cargas nós estamos liberando de nós e buscando cargas semelhantes para nós. É interessante um livro, longe de ser científico, um livro religioso, que vem trazer a história de Isabel de Aragão, rainha de Portugal. O título do livro é Isabel de Aragão, a rainha médium. Nesse livro, o relato é de que Isabel seria uma médium poderosa. Mas além da mediunidade, seria um espírito notável em generosidade e em bondade, naturais nela. Isabel foi criada pelo avô, rei de Espanha, sua origem, e ele era um rei sábio. E passou para ela noções extraordinárias de justiça, de igualdade, de bondade, de generosidade. E mais, ele era milionário. E por época da sua morte, deixou uma herança para Isabel fantástica. Ela era milionária. E aí, quando o avô morreu, ela voltou para a companhia dos pais. E aí, ela criança ainda, 8 anos de idade, ela saía distribuindo pão para os pobres do seu reinado. Ela dizia: Deus me fez rica para dividir com os meus irmãos que não têm. E saía dividindo. E saía distribuindo remédio, roupa, comida. Ela pegava suas aias, suas acompanhantes, e botava todo mundo para fazer o bem. Que maravilha, né? Elas faziam na obrigação, mas aprendiam a abrir mão, a dar. A gente fica com a mão apertadinha assim, é difícil abrir. Então, se alguém nos ensina, olha, não tira pedaço, podemos dar, podemos ceder, não vai fazer mal, vai fazer bem. A gente vai aprendendo a abrir a mão devagarinho, né? A mão, quando a gente fala, é o coração, é abrir as nossas possibilidades em benefício do nosso próximo. E aí, um dia, um servidor de seu pai foi lá e contou para o pai dela que ela estava acabando com a sua riqueza, com a sua fortuna, porque estava dando para todo mundo. A riqueza dela era enorme, não ia acabar assim com essas doações, não. E aí ele passa a vigiar Isabel e descobre que de madrugadinha ela ia na padaria, pegava na padaria do reino, né, pegava os pães, cestos e cestos de pães quentinhos, cheirosos, e ia distribuir para os seus pobres. Um dia ele pegou ela no pulo.
Isabela, eu não quero mais que você desista